bicho, tirando Humberto Matos, quem, figura pública marxista, consegue explicar bem como é que funciona o Banco Central? Elie Jabbour. Não, mas Elie Jabbour não é um comunicador. Elie Jabbour é um acadêmico que veio pro YouTube. Mas assim, pensando no campo só dos comunicadores. Comunicadores, tá. Tá ligado? Cobori. Tipo assim, que também... Mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vem do mercado financeiro e tal. Vamos falando uns aí. E eu nunca vi o Cobori falando especificamente de mecânica da moeda no Banco Central. Ah, não, mas é porque ele sabe. Ele deve saber, mas ele não... Mas não, o que eu tô querendo dizer assim, ó. Ele nunca fez na comunicação dele do YouTube, eu nunca vi vídeo específico dele sobre isso. Eu não tô dizendo que ele não sabe. Não sim, é sim. Isso. Eu bati, o Jones tá falando disso porque eu bati anos nessa tecla. Assim, ó, quase toda semana tinha um vídeo de eu falando de como é que funciona o Banco Central, como é que estabelece a taxa de juros, como é que se estabelece a inflação, sabe? Por quê? Porque isso era um debate absolutamente interditado na esquerda. Quando eu comecei, porque eu sou formado em história, sou formado em economia. Quando eu comecei no YouTube, eu queria falar de história. Só que eu cheguei num campinho onde o papo era esquerda não entende economia. E na época eu estava fazendo uma pós-graduação na economia da URGS, que valia como extensão dentro da área da economia política. E eu tinha cursado também uma outra pós-graduação em ciências sociais, onde eu tive uma parte de economia enquanto ciências sociais. Então eu já tinha tido algumas leituras, já tinha lido Capital, e eu fui estudar pela necessidade de ter alguém falando daquilo ali para a direita parar de nadar de braçada. Porque era uma coisa assim. E aí eu fui descobrir tateando mesmo. Tanto é que se pegar os meus vídeos falando sobre moeda lá do início, tem um monte de coisa errada, que eu tô falando. E tá errado. Porque quando você vai falar de moeda no capitalismo, é uma caixa preta. Porque na realidade, o núcleo do capitalismo não quer que você saiba como funciona. Ele não quer que você saiba que, na verdade, hoje a gente vive num mundo de moeda de puro crédito, que se você tem uma moeda soberana, você tem um poder extraordinário. Por exemplo, a China. Todo mundo fala no que a China tá fazendo. Caramba, a China roda déficit fiscal faz 30 anos. E não quebrou. Não quebrou. E nem perto disso, ao contrário, ela fez um grande salto de desenvolvimento. O que a China quebrou? A China quebrou a narrativa da economia ortodoxa. Foi isso que a China quebrou, ela explodiu. Por que os liberais estão dizendo que a China vai quebrar todo ano nos últimos 10 anos? Porque eles olham lá o manual da Faculdade de Economia, comparam com o que acontece na China e dizem, não tem como. Gasta mais do que arrecada, vai quebrar. Vai quebrar. Então eles vão lá e anunciam que vai quebrar. E não quebra. Quem quebra é a cara deles. Não vai crescer mais, vai ter problema. Então, assim, só que a China só faz isso, independente da discussão, se é socialismo ou capitalismo, isso é uma discussão bem dura, mas independente disso, tá? O que a China está fazendo só é possível porque lá atrás teve uma revolução que destravou uma amarra política para fazer isso. Se o Brasil tentar fazer 10%, 5% de política econômica do que acontece na China, amanhã tem um porta-aviões aqui na porta. Isso não é possível. Isso não está facultado pra gente, a não ser que haja um enfrentamento político para isso, a não ser que mude a postura política para isso, a não ser que o povo atue ativamente na construção da política que se quer. Enquanto a gente tiver essa forma política que chama o povo a se politizar a cada 2 anos ou a cada 4 anos para depois governar com os eleitos, isso se esgotou.